Boa noite. Vamos estudar um pouco mais as Escrituras, vamos avançar, vamos fazer como nós temos feito, vamos juntar aí de 2 em 2, 3 em 3, vamos levantar um clamor ao Senhor. Vou pedir para que ninguém fique sozinho, inclua aí uma pessoa, isso, fica de pé, vamos fazer um barulho santo aí diante do Senhor. Vamos levantar nossa voz em oração, e aí eu oro pelos irmãos. Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor tem sido por nós. Eu te agradeço porque o teu Espírito Santo tem ido à frente. Como diz o salmista, o Senhor vai à nossa frente, põe a mão por trás e nos abençoa por cima. Senhor, reconhecemos, Senhor, a nossa infantilidade, a nossa imaturidade. Reconhecemos o quanto necessitamos do Senhor para poder nos conduzir nesse caminho, Senhor, de nos tornarmos homens e mulheres segundo o teu coração. Espírito Santo de Deus, visita agora o teu povo, que nessa noite o Senhor encontre em nós corações arrependidos, corações sujeitos e submissos ao Senhor. Espírito Santo de Deus, nos visita com o teu poder, que do mais novo ao mais velho, em especial os homens, encontrem o caminho do arrependimento. Faz isso, nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Alguém aqui ainda não esteve em nenhuma reunião de ontem para hoje? Levanta a mão. Certo. Tá. Obrigado. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 15. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Nós estamos vendo que Deus procura homens, que Deus anseia por homens. Nós já vimos que quando Deus toca um homem, Ele toca toda uma casa, mas quando Ele toca uma mulher, a casa não é totalmente tocada, porque Deus estabeleceu dessa forma. Deus anseia conquistar o coração de um homem plenamente. A Bíblia toda ela segue o irmão Romeu usava essa expressão, um fio de prata, um fio de salvação. E nesse fio de salvação está a família. A Bíblia começa contando a história de um casamento, de Adão e Eva. No meio da Bíblia nós temos a história de um outro casamento, de Salomão e da Sulamita. No primeiro casamento, aquela noiva tomou a cara do noivo, chamar-se-á varoa, por quanto do varão foi tomado. No segundo casamento, aquela noiva toma a cara do noivo, porque Salomão significa pacífico, e Sulamita é a versão feminina do nome Salomão. Então ela toma a cara de Salomão, ela vai tendo esse avanço ao longo do livro. A Bíblia termina com um casamento, o Senhor, o Espírito, o anjo vira e diz para João: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então, quando vocês dizem a Alessi, esposa do César, vocês estão colocando quem em destaque, Alessi ou eu? Vem, mostrar-te-ei a esposa, a noiva do Cordeiro. Então, o Cordeiro é colocado em destaque. Essa noiva
tem a mesma face do bendito noivo. Meus queridos, o Senhor anseia conquistar um homem, porque quando Ele conquista um homem, toda a sua casa é conquistada com mais facilidade. O Senhor estabeleceu esse padrão, por isso nós somos chamados. E queridos, nós estamos longe, assim como eu próprio já estive. Nós estamos longe desse papel que Ele anseia. E eu queria encerrar essa etapa de João Batista falando a última coisa que nós podemos encontrar a respeito dele. Eu queria falar sobre a pregação dele. O que a sua esposa e os seus filhos ouvem de você? Se eu fosse perguntar, o que elas ouvem? Qual é a pregação que existe na sua boca? A sua boca fala que tipo de coisa? Você como filho, como jovem, o que tua namorada ouve de você? Ela ouve de você uma coisa coerente? Ela ouve de você um evangelho coerente? O que você fala é o que é vivido? Ela ouve de você sobre futebol, pescaria, animal? O que ela ouve de você? O que a sua boca costuma dizer? Você fala pouco? Você fala muito? Se fala muito, o que fala? Você é muito detalhista? Você é muito calado? Jesus ensinou que a boca transmite o que está no coração. Não havendo dolo, não havendo engano, porque eu posso enganar. Eu posso virar para o Helder e manipular ele. Só que aí eu estou fazendo intencionalmente. Então, o que está saindo da minha boca não condiz com a verdade do meu coração. Mas não havendo dolo, não havendo manipulação da nossa parte, a boca fala o que o coração está cheio. Então, a boca retrata aquilo que se passa na nossa mente. Uma vez o Paulo Bornelli, numa pregação, ele falou algo tão simples, que eu já usei tantas vezes para mim e para pessoas. Ele falou assim: é fácil de saber o que passa na sua cabeça. Olha o último pensamento antes de dormir e o primeiro quando você acorda. Porque é por ali que anda a nossa cabeça. É por ali que anda o nosso coração. Então a boca, ela retrata o nosso coração. E João Batista, nós vimos que a atitude de João Batista, vimos hoje de manhã, que ele é um homem possivelmente solteiro, ele é um homem sem família, no sentido de esposa e de filhos, mas ele foi filho de Zacarias, de Isabel, ele foi primo do Senhor Jesus, ele conviveu em família, ele foi amigo de Jesus, porque João, o evangelista, diz que descreve João Batista chamando ele do amigo do noivo. Então ele foi amigo do noivo. Por que ele era capaz de aconselhar um casamento? Porque ele era amigo do noivo. Por que ele era capaz de aconselhar uma educação de filhos? Porque ele foi um bom filho. Ele era um homem que se posicionava diante das coisas. Então a Bíblia nos descreve que dos nascidos de mulher, não abram Mateus capítulo 11, dos nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista. O Evangelho de João vai dizer que João Batista não fez nenhum sinal. Então ele era um homem de Deus, sem ter produzido nenhum milagre na sua própria mão. Por quê? Porque o ministério dele era um ministério de arrependimento. Se havia um sinal que existia em João Batista, era de pessoas confessando pecado. Era de pessoas quebrantadas. Se havia um sinal na vida dele, sinal de milagre não houve. Mas se havia um sinal na vida de João Batista, eram corações convertidos ao Senhor.
Vocês estão entendendo? Deus procura homens que se convertam a Ele e que depois levem pessoas à conversão. Meus queridos, pode ter ministério maior que esse? A Bíblia diz assim: quão formosos são os pés do que anuncia o Evangelho da paz. Quão formoso é o pé daquele que é pacífico, daquele que leva as pessoas a terem um coração voltado totalmente para o Senhor. Se o nosso modelo é João Batista, nós homens precisamos encontrar o ministério do arrependimento. Lembrando que nós não damos o que não temos. Sabe por que muitas vezes, como pregador, como pai, como mãe, você tenta levar um evangelho e aquilo arranha a mente, mas não entra de forma profunda? Um dos motivos, porque existem vários, um dos motivos é quando nós não temos autoridade naquilo que ensinamos. Ensinamos, mas ensinamos sem autoridade. Para nós, os líderes, isso não é possível. Assim como não seria para um pai ou para uma mãe. Nós temos que encontrar um coração de quebrantamento. Existiu um período em que eu tive uma luta muito grande, agora, recentemente, depois da viuvez, um abatimento interno, e aquele amigo que eu falei para vocês nos Estados Unidos, sonhou comigo. E sonhou que eu calçava uma bota estranha. E calçado fala de caminhar. No dia que ele me ligou, eu tinha posto o joelho no chão, de manhã cedo, e pedi perdão ao Senhor, porque não era para eu estar daquele jeito. E me levantei diferente. Eu fiquei tão feliz, porque no dia que o Senhor falou, eu já tinha encontrado quebrantamento antes. Mas fiquei muito feliz e com o coração muito temeroso, porque Deus falou com esse amigo. Falou aquilo que eu estava passando. Meus queridos, quando foi este ano que você pediu perdão a Deus? Quando foi este ano, eu estou falando com os homens, que você pediu perdão à sua esposa ou aos seus filhos? A grande maioria dos irmãos, se for honesto, vai dizer que não pediu perdão, nem a Deus, nem aos seus. Aí eu te pergunto, você não pecou este ano? Se for verdade, louvado seja o nome do Senhor. Isso é possível? É. Mas é comum? Não. Então nós não lidamos bem com arrependimento, nós homens. Nós homens. Eu devo ter pedido perdão para os meus filhos esse ano uma meia dúzia de vezes, para cada um. Eu tenho um pecado que é terrível. Se eu cansar, a minha mente fica ácida. E aí eu sou muito rápido em fazer comentários ruins, que às vezes, e de brincadeira, mas que às vezes machucam os meus. Então eu não posso ficar cansado, porque eu vou cair em pecado por causa disso. Isso acontece, dia seguinte, Senhor, passar a mão no telefone, filho, aquele comentário que o pai fez, preciso que você me perdoe, foi indevido, não posso, o pai está lutando com o cansaço, então me perdoa. Meus queridos, como é que nós vamos conduzir os nossos ao arrependimento se nós não lidamos com ele?
Se nós não temos coragem de confessar nossas fraquezas, como é que nós vamos ter autoridade para tratar uma esposa se nós estamos com um caminhão de pecado sem tratar isso com elas? Aliás, não queremos tratar elas porque não queremos tratar a nós. O que é grave. Então nós temos que aprender com urgência a trilhar o caminho do arrependimento. A palavra arrependimento significa metanoia, que significa mudança de mente. Noia, mente mudada. Mas é interessante, um dicionário, o Vini, num dos comentários dele faz uma sugestão interessante. Ele trata a palavra em separado. Ele olha as duas palavras em separado. E sabe o que ele sugere? Que arrependimento significa perceber depois. Olha se não faz sentido. A gente comete um erro e a gente percebe depois. Mas o nosso bendito Senhor, o nosso amado Senhor Jesus, o Santo de Deus, o perfeito do Pai, aquele que não precisava de absolutamente nada, que não precisava ser aperfeiçoado, porque ele era o Santo de Deus, aquele irmão mais velho, o primogênito, aquele que é modelo para nós em tudo, não teve um pensamento, não teve uma palavra dita de forma inadequada. O Santo de Deus passou por um batismo de arrependimento. Só que é interessante, do que o nosso Senhor Jesus precisava se arrepender? De nada, porque ele era perfeito. Mas 3 anos depois, o meu e o seu pecado seria colocado no ombro dele. Sabe o que ele faz? Ele passa por um batismo de arrependimento antes. Porque ele está nos ensinando como é que nós vamos lidar com o pecado. Nós vamos aprender a perceber o pecado antes, para não cairmos nele. Os irmãos estão entendendo? Então João, ele vem com essa fala, com essa profunda fala. Ele vem pregando arrependimento. Mateus capítulo 3. Abra lá, por favor. O texto bíblico diz assim: naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhoto e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Meus queridos, um ministério desse não é frutífero se ele não tiver autoridade no que ele faz. Se um líder se levantar pregando uma Jesus e mais autoajuda, e ele colocar aqui um grupo de louvor com luz, e fizer um monte de programação próxima do mundo, aquela reunião de jovens na penumbra, com tocando o tempo inteiro, meus queridos, vai encher a igreja. Mas você pregar pecado,
não dá ibope. Você falar de pecado não enche igreja. As pessoas... Como é que esse homem pregava pecado e as multidões vinham a ele? Porque ele tinha autoridade. Ele era arrependido dos seus próprios pecados. O irmão está entendendo? Você não vai conseguir atingir o coração da sua esposa, atingir o coração dos seus filhos, enquanto você próprio não resolver os seus pecados. Você não vai conseguir. Pode esquecer. Porque você vai fazer sem autoridade. Não há ministério bem-sucedido no que concerne a pecado, se você não for uma pessoa arrependida. Porque é a pior mensagem para prender as pessoas. Não é à toa que a grande maioria maciça das igrejas no Brasil não pregam pecado. A gente prega muita coisa, mas não pregamos. Quando foi a última vez que você ouviu uma mensagem do inferno? Sobre o inferno. Alguém aqui já ouviu mensagem sobre o inferno? Eu ouvi uma vez. Até tem um grupo grande aí que já ouviu. A grande maioria das igrejas nunca prega. Por quê? Porque para pregar inferno, você tem que pregar pecado. Porque o que manda para o inferno é o pecado. É não crermos na salvação que há no nosso Senhor Jesus. Então nós homens temos que ser pessoas que têm coragem de lidar com os nossos pecados, para termos um ministério dentro de casa frutífero no que concerne ao pecado dos nossos. Se não, meus queridos, vai ser tudo manivelado. Tudo vai ser por esforço. Mulher, mulher, mulher. Quanto tempo eu estou pedindo, mulher, mulher, e nada muda. Sabe por quê? Porque quem está falando não tem autoridade. Quando a palavra autoridade apareceu na Bíblia, foi no Novo Testamento, foi quando aquele centurião foi até Jesus para curar o servo dele que estava doente. Então ele vai até o Senhor está ocupado, diz, eu vou te acompanhar. Quando o Senhor vem até esse centurião muito humildemente diz assim: Senhor, eu sou um homem sujeito à autoridade. Então ele estava em cima ou embaixo? E digo a este vai e ele vai, e aquele vem e ele vem. Ele está em cima ou embaixo agora? Em cima. Mas para ele estar em cima, ele precisou estar... E daí, homem? É difícil confessar. É difícil falar. É difícil dizer. É difícil dizer que você tem pensamentos indevidos. É difícil dizer que o teu celular tem porcaria. É difícil dizer que você está em dívida. É difícil contar uma história. Queridos, é difícil. Eu sei. Eu trilhei todo esse caminho. Eu fui extremamente resistente ao Senhor. Porém, você tem que tomar uma decisão. Porque se você não for visitado pelo Senhor em arrependimento, a chance da sua casa mudar é bem diminuída. Uma coisa é uma mulher que está aqui que tem um marido não cristão. Essa Deus se faz o marido dela. Mas é uma coisa bem diferente uma mulher que está aqui cujo marido é cristão. É papel seu se submeter. Eu podia abrir, eu fiquei considerando diante do Senhor, Senhor, vou falar a lista de pecado para os irmãos.
Eu podia abrir. Marcos, que é a primeira lista, 7. Romanos, capítulo 1, a segunda lista. Gálatas, a lista mais conhecida. As obras da carne são conhecidas e são. Primeiro relato, sexo, prostituição, impureza, lascívia, adultério. Segundo pecado, lista de pecados, briga, iras, porfias, ciúmes, dissensões, facções. Terceira lista, compulsões, bebedices, glutonarias. Tudo isso, meus irmãos, nós temos. Tudo isso nós temos. Nós temos glutões, temos bêbados, nós temos gente indisciplinada, gente compulsiva, nós temos adúlteros no nosso meio, nós temos gente que sofre com pornografia, homem que sofre com pornografia, nós temos homens que têm problema com mentira, nós temos homens que têm problema com verdade, nós temos homens que têm problema com dinheiro, que devem. Ih, meus queridos, a lista é enorme. A questão é, o que você vai fazer? Sabe o que leva um filho a espontaneamente confessar um pecado para você? Quando ele viu isso no pai e na mãe. Nossos filhos precisam de arrependimento. Eles precisam de acolhimento nos pecados deles. Eles precisam da graça de Deus derramada. Eles vão ver isto em nós. Oh, meus queridos, nós não temos tempo. Nós não temos tempo. Você tem uma grande oportunidade com os seus filhos. É a oportunidade no tempo certo. Depois você ainda vai ter oportunidades, mas elas são diminuídas no potencial dela. Você tem uma grande oportunidade, que é no tempo certo, no tempo devido. Só que precisa começar em você. É ali que o Senhor deseja tratar. Os irmãos vinham confessando pecados. Quando a gente tem luz, quando a luz do Senhor brilha em nós, porque não há trevas, não há pecado, não há coisa escondida, quando o Espírito vibra em nós, lembra de Moisés, que tinha que pôr um véu? Porque a presença do Senhor, a ausência do pecado era tão grande, a presença era grande, a ausência de pecado era grande, então brilhava. Quando a luz brilha em nós, naturalmente, o desejo natural dos irmãos é confessar pecado. Eu vejo isso o tempo inteiro. Homem sendo trabalhado pelo Senhor, e a própria mulher espontaneamente depois confessando pecados. Os irmãos já me ouviram de uma experiência simples. O André tinha uns 6, 7 anos de idade, 5, 6, 7 anos. A Alessi chegou para mim e falou: César, eu não sei porque o André está resistente. Estou falando com ele hoje e ele, criança. E eu estava muito bem no Senhor. A Alessi falou, entrei no quarto, fechei a porta, pus o joelho no chão e fui orar. Senhor, o André está resistente. Eu tenho quadro na mente. E o Senhor ministrou ao meu coração. César, o André está resistente? Sim, Senhor, ele está. César, lembra que você combinou com a Alessi dela fazer tal coisa e ela não tem feito? Oh, Senhor, graças a Deus, achei o motivo. Só que ele não parou. Então, César, lembra que eu te pedi para tratar tal pecado com a Alessi e você não tratou, você não confessou? Quando o Senhor falou isso, eu falei: Senhor, deu. Vai que tinha mais alguma coisa para falar, né? Senhor, deu. Levantei, chamei a Alessi, tratei o meu pecado, depois tratei o meu, tratei o dela, e nós não tratamos o André. O André mudou. Porque entenda o que eu vou te falar. Pecado é uma questão espiritual. A esposa e os filhos não precisam ver para serem contaminados. Eles não precisam ver para serem contaminados. A minha desobediência ao pai, não confessando o que eu precisava, era uma coisa espiritual. Eu estava resistindo ao pai, a Alessi resistindo à casa, e o André
resistindo a nós. Você tem filhos resistentes? Você tem filhos teimosos? Você tem filhos difíceis? A pergunta é uma pergunta simples. Você é resistente? Você é teimoso? Você é difícil? Sua esposa é? Porque, queridos, nós só damos o que temos. Esse é um princípio. Nós só damos o que temos. Jesus habitava nele o poder de Deus. Ele estava no meio da multidão apertado. Aquela senhorinha com 12 anos de um fluxo de sangue entrou por debaixo da perna do povo e foi indo. Tocou na orla da veste do Senhor Jesus. O Senhor para tudo e diz: de mim saiu o poder. Senhor, como assim? Está todo mundo te apertando. Alguém me tocou. De mim saiu o poder. Por que saiu o poder, queridos? Porque Ele tinha poder para dar. Por que sai teimosia nos nossos filhos? Porque é o que é encontrado em nós. O que nós vamos fazer com este Evangelho? É um caminho estreito, mas é o caminho da salvação. Aí chegam os religiosos. Então a multidão vinha confessando seus pecados, porque João era luz diante do Senhor. Aí a multidão vem, logo depois da multidão, vem os fariseus e os saduceus, os religiosos. O que o texto bíblico está nos ensinando? Ou nós fazemos parte do grupo da multidão, ou vamos fazer parte do grupo dos religiosos. A gente vem para a igreja, está aqui, participa, canta, levanta a mão, adora, oferta. Mas, meus queridos, o Espírito permanece entristecido dentro de nós. E aí ele fala uma coisa que é marcante. Ele vira e diz: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Existem 4 frutos no arrependimento, que são frutos dignos de arrependimento. O primeiro é encontrado em Provérbios 28:13. Lá diz assim: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Os 2 primeiros frutos: pecado tem que ser confessado e pecado tem que ser deixado. Você fazer só um dos 2 não resolve. Você tem um pecado lá de trás e você deixou ele, mas não confessou ele, meus queridos, isso é inadequado. É uma verdade que toda verdade tem uma hora certa para vir para fora. Isso é uma verdade. Então, às vezes, o Espírito vai levar meses para ganhar o nosso coração e dizer: é hora de confessar. É uma verdade. Mas, meus queridos, o Espírito vai levar a confessar e deixar. Então, quais são os 2 primeiros frutos do arrependimento? Confissão. A questão é: confissão a quem? A Deus? Sim, porque Deus perdoa os nossos pecados. 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porém, nós somos perdoados, mas não curados. Porque Tiago 5,16 diz assim: confessai, pois, as vossas faltas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Então a gente procura um justo. É perfeito? Não. Procura um irmão. E, meus queridos, se nesta localidade, eu estou aprendendo a conhecer vocês,
Existem líderes, tem ovelhas que vão à frente. Aqui, Campo Grande, as cidades aqui perto. Deus vai levantar homens e mulheres que são capazes de ouvir o seu pecado, orar com você e permanecerem em sigilo. Porque se tem uma coisa que é triste, é você abrir uma área para alguém e essa pessoa abrir essa área com outra pessoa. Isso é triste. Perde a confiança e acaba-se essa confissão. Satanás é muito sutil nisso, mas muito sutil. Então você precisa dar nome para o seu pecado. Qual é o nome? É pornografia? É dívida? É mentira? É omissão? É sexualidade? Qual é o nome do seu pecado? Seu pecado tem nome. E o que você precisa fazer? Achar esse justo. Irmão, eu quero me abrir. Meus irmãos, eu me converti com desordens sexuais. E o primeiro ano da minha conversão foi um ano de pureza e de santidade. Quando eu confessei para o pastor, irmão, estou andando em vitória. Mas parece que foi eu confessar e ladeira abaixo. Aí foram 12 anos do Senhor me limpando, gradativamente. Ele me limpando, gradativamente. Limpando a minha mente. Eu tive no Paulo Bornelli um irmão, e depois que eu criei coragem, eu tive na Leci. A Leci foi graciosa, foi terna comigo, soube ouvir, e foi me ajudando. E é impressionante porque a gente confessa, e parece que aquilo é tirado com a mão. Uma coisa impressionante. A gente confessa e parece que a força do pecado é tirado com a mão. 1 João 9 diz isso. Confessai, pois, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que é injustiça? Injustiça é essa inclinação que o nosso coração tem. Então Deus vem e nos visita naquela inclinação, e aquela inclinação vai ficando mortificada, até um dia que ela desaparece. Está lá dentro, não foi erradicada, mas ela não tem mais vida dentro de nós. Então você precisa confessar e deixar. Não tem jeito. Você precisa confessar e deixar. São os 2 primeiros frutos de arrependimento. Quais são os outros 2 frutos? Romanos capítulo 6, versículo 21. Terceiro fruto de arrependimento. Diz assim: naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Terceiro fruto de arrependimento: vergonha. Vergonha. Meus irmãos, antes de eu me converti com 15 anos, eu me converti jovem. O Senhor me visitou jovem. Mas, meus queridos, eu tenho vergonha. Mas eu tenho vergonha. Hoje, quanto mais eu vou caminhando nesse caminho da santidade, mais vergonha eu vou tendo. Senhor, obrigado pelo perdão. Credo, Senhor. Credo, Senhor. Não podia ter feito isso nunca, Senhor. Senhor, muito obrigado pelo teu perdão. Você está me entendendo? A gente tem vergonha. Vergonha de um grito. Vergonha de uma palavra maldita. Vergonha de uma aspereza. Vergonha. Eu tive ocasiões cansados que eu falei com pessoas de um jeito inadequado.
Eu tive um paciente que tinha um irmão que eu estava aconselhando, um irmão da igreja, que tinha problema na mesma área que eu tive de sexualidade, e a gente estava junto há alguns meses, fazendo um discipulado, e aí um dia ele sentou e tinha caído. E meus irmãos, quando ele falou, eu me inflamei por dentro, abri a caixa de ferramenta e desci na moleira do peão. Quando eu estava no meio do caminho, porque você, olha o que você está fazendo, olha o que já fez, como tua esposa vai ficar, olha teus erros. Quando eu estava no meio do caminho, o Espírito Santo falou comigo: quem é você para tocar um filho meu desta forma? Ou você está esquecido dos 12 anos que eu te tolerei? Ele está há alguns meses na tua mão, essa é a tua atitude? Meus irmãos, mas que vergonha dele. Parei o discipulado, virei para ele, falei o que Deus tinha me falado, pedi perdão para ele e recomecei de novo. Pecado de língua, que todos nós temos. A Bíblia diz que aquele que domina a sua língua é perfeito varão. Já dominou todo o restante. Eu ainda não dominei o açúcar. Então é um sinal que eu não dominei a língua. Porque a língua é a última coisa a ser dominada em todos nós. Vergonha. Alguns não dão conta de confessar por vergonha. Mas, meus queridos, sem confissão e sem deixar não tem jeito. Deixa a vergonha vir depois, ela passa. Ela passa. E também não é para fazer loucura. Tem gente que pega e tira a vida. Arrependimento não é para isso. A vergonha não é para isso. A vergonha foi levada na cruz do Calvário. O nosso Senhor viveu a vergonha por nós. Ele foi despido naquela cruz. Ele viveu a nossa vergonha. Creia nisso. Aceite isso. E não deixe Satanás te enganar de outra maneira. Ele levou os nossos pecados, a nossa vergonha, a nossa tristeza, tudo foi colocado sobre ele. Então, terceiro fruto, vergonha. Quarto e último fruto, tristeza. 2 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, nos conduz ao arrependimento que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então existe uma tristeza que é segundo Deus. É quando nós percebemos o nosso pecado. Qual é a tristeza do mundo? A culpa. A nossa culpa foi expiada, foi tirada na cruz do Calvário. Pecado confessado é pecado perdoado. O Senhor não se lembra mais dele. Se Ele não se lembra, nós também não vamos ficar nos lembrando. Os irmãos estão entendendo? Mas eu queria contar para os irmãos, e nós vamos encerrar com essas duas histórias. Eu queria contar duas histórias que a Bíblia apresenta de arrependimento. A primeira está em Gênesis 32. Jacó lutando com o anjo. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem.
Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Disse Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Àquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma perna. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Meus queridos, ele teve um encontro com o anjo do Senhor. Vi Deus face a face. É uma teofania. Muito possivelmente o Senhor Jesus desceu ali. Muito possivelmente. Ou o Espírito Santo de Deus desceu ali. O que é Jacó? Jacó é enganador, suplantador. Ele tirava vantagem dos outros. Suplantava. Esse é o nome dele. Jacó é agarrador. Ele nasceu agarrado no calcanhar do irmão. Jacó, no desenvolvimento da vida dele, ele foi agarrado à barra da saia da mãe. Vocês sabem com que idade, possivelmente, que ele saiu da casa dele? Se não me engano, no cálculo que é feito, foi 62 anos. Quando você calcula a vida dele. E ele foi agarrado à barra da saia da mãe. Ele se agarrou a Raquel, porque ele amou ela. Vou trabalhar por você 7 anos. E ele trabalhou como se fossem poucos dias. Depois trabalhou mais 7. E ele foi se agarrando. Depois ele vai se agarrando aos filhos. E ele vai se agarrando ao bem, aos bens. Porém ele nunca se agarrou ao Senhor. O que acontece? O Senhor prepara um momento para ele. Passa por um val. E ali tem um ribeiro. O Jaboque. Jaboque significa efusão, transbordamento. O pecado de Jacó estava transbordando dentro dele. E o Senhor precisava limpá-lo para a obra que estava por vir. O Senhor precisava transformar o caráter dele para aquilo que o Senhor intentava fazer. Ele estava indo para Canaã. Ele estava dando a sequência naquilo que os seus pais, Abraão, Isaque, haviam feito. Ele era o terceiro na linhagem. Depois ia vir José, o quarto na linhagem. Então havia uma obra que o Senhor estava fazendo. Só que, meus queridos, o Senhor não nos avança se nós não corrigirmos o que dá dentro de nós. Jovens, hoje nós nos colocamos de joelhos aqui. Como é que o Senhor vai te levantar como líder da casa de Deus se não houver um quebrantamento em você? Os líderes, como é que a igreja vai se quebrantar se vocês próprios não se quebrantarem? As mães, como é que os filhos vão encontrar quebrantamento se você próprio não encontrar? Como que isso vai acontecer? Oh, meus queridos, alguém tem que começar com isso. E aí, ele nos leva ao val do transbordamento. É hora de pôr para fora tudo aquilo que é indevido. E o que Jacó fazia? Meus queridos, ele lutava contra o anjo. Ele resistia ao anjo. Como muitos de nós aqui estão em luta. Como eu próprio resisti. Os irmãos já ouviram o meu testemunho. Levei anos para conseguir confessar. Praleci os meus pecados. Depois que confessei, tudo foi diferente. Mas até eu confessar, o Senhor não podia me enviar.
Porque como é que ele ia me enviar em pecado, em sujeira, em trevas? Como é que eu ia abençoar os meus? Eu ia abençoar com sujeira, com trevas. Jacó resiste. E o anjo de Deus é o anjo de Deus. Quem não aprende por ouvir, aprende por sofrer. O anjo feriu ele. Deus não tem medo de nós ferir. Louvado seja o nome dele. Deus não tem medo de nós ferir. O que Deus não quer é que o pecado predomine em nós. Feriu. E quando feriu, finalmente Jacó se agarrou a quem ele precisava se agarrar. Se agarrou ao anjo do Senhor. Em quem você vai se agarrar? No argumento da tua mente? Não, minha esposa não vai dar conta, ainda não é hora. Não, eu vou resolver isso daqui sozinho. Não, eu vou achar um irmão aí em outra igreja que consiga me ouvir e saber o que eu faço. Não, ainda não é hora de mexer, ainda não é hora de falar. Vai aparecer um monte de argumento na tua mente. Em quem você vai se agarrar? Porque só há uma possibilidade. Nós vamos nos agarrar ao verdadeiro, ao amém, à luz de Deus, aquele que é o verdadeiro de Deus. Nós vamos nos agarrar à verdade, e nós vamos, no tempo de Deus e da forma de Deus, confessarmos os nossos pecados. Ali, o nome dele foi mudado. O nome fala do quê? De caráter. Mas aí tem uma história que é mais complicada. Abençoada, santa, mas mais complicada. Abram em 2 Samuel. Vamos ler o texto em 1 Crônicas 21. Acho que vai ficar melhor. Segura aí onde você está. Crônicas 21. Segura aí. Abra em 2 Samuel 24. Olha o que o texto diz. Meus queridos, é forte o que eu vou dizer, o que o texto ensina. Tá? Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. A ira de quem se levantou? Abra em 1 Crônicas 21. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Quem que se levantou? A questão é, foi o diabo ou foi Satanás? Foi Satanás com o mando do Senhor. Deus é forte. Deus não tem medo de nos entregar aos desígnios do diabo, para que o propósito dele seja cumprido em nós. O que ele fez com Jó? Satanás estava passeando, e Deus fez o quê? Observaste o meu servo Jó? Íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Mas também o senhor encher de coisa boa? Tá bom, pode tirar as coisas dele. Tirou num dia os bens e os filhos. Quem que chamou quem? Deus não tem medo de nos entregar a Satanás para cumprir os desígnios que ele tem dentro da nossa vida. Meus queridos, isso é assustador. Isso é assustador. Isto é assustador. Porque nós não precisamos chegar nesse ponto. E aqui nós temos o pecado de um homem de Deus,
mas um pecado de um líder. É assustador. Nas ofertas de Levítico, quando você estuda as ofertas de Levítico, o sacerdote oferecia por si um boi, um novilho. Pelo pecado dele. Quando ele ia oferecer pelo pecado do povo, quantos novilhos ele oferecia? Um. Mas por que a oferta do sacerdote é exatamente a mesma oferta de um povo? Porque um sacerdote pode levar um povo inteiro a pecar. Quem é o sacerdote da sua casa? Meus queridos, quem é o sacerdote da sua casa? Meus queridos, é sério demais. Mas é sério demais. É grave. Quando o Senhor tem que chegar num ponto desse, para trabalhar a gente, porém, Satanás é um mero servo. E o Senhor tem um bom desígnio, como teve com Jó, teve com Davi e teve com mais um personagem das Escrituras. Lembra quem? Aquele jovem que se deitava com a madrasta na igreja de Corinto. Porque Paulo, na disciplina, disse o quê? Entrega o corpo dele a Satanás para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. E depois, em 2 Coríntios, ele é restaurado a comunhão. Então, o processo foi um processo adequado. Deus não tem medo. Mas Deus precisa nos limpar. Senão nós não temos condições de avançar. Versículo 7 diz assim, 1 Crônicas 21, 7. Tudo isso desagradou a Deus pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus, muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo, vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que eu te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse, assim diz o Senhor, escolhe o que queres, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses seja consumido diante dos teus adversários, e a espada dos teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade, estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal e disse ao anjo destruidor, basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre o céu e a terra, com a espada desembainhada na mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra. Disse Davi a Deus, não sou eu que disse que se contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal, porém estas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Virando-se Ornã, viu o anjo, e esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando o trigo. Meus queridos, quando o pecado não é tratado, ele tem consequência.
Num líder, é no povo. Numa casa, é na esposa e nos filhos. É simples. Quem é responsável pelo pecado é quem pecou. O pai não levará o pecado do filho, nem o filho levará o pecado do pai. Ezequiel capítulo 18. A alma que pecar, essa morrerá. Então, o pecado é responsabilidade de quem peca. Mas a consequência não. Na vida familiar, um planta e todo mundo colhe. Na vida familiar, um planta e todo mundo colhe. Davi foi um homem de Deus, mas ele mandou levantar o censo do seu exército. Se não me engano, nas contas, eu acho que eu não anotei aqui, 1.100.000 homens e 470.000. Quase 1.600.000 soldados. Vocês sabem qual que é o número de soldados da China nesse momento? Cerca de 2 milhões. Israel é uma tripa. E o exército era equivalente a quase o exército da China dos dias atuais. Meus queridos, o peito estufa, mas nós estamos podendo. Para virar um Putin da vida é daqui para ali. Cheio de razão, cheio de orgulho, não apenas dele, mas de muitos judeus. E o que Deus fez? Feriu. Particularmente, eu não acho que o Espírito feriu pessoas que não tivessem o pecado. Particularmente, eu acho que o Espírito feriu aqueles que tinham esse pecado. Pecado do orgulho, da soberba, da vaidade. E o que o anjo faz? O anjo usa uma figura. O anjo para na eira de Ornã. A eira é para quê? Para debulhar o trigo. O que você faz com o trigo? Meus queridos, meu pai plantava trigo. Fiz isso muitas vezes. O que você faz com o trigo? Você tira a casca, que é a parte mais bonita. Porque aquela casquinha dá um brilho. Sabe aquela imagem que a gente quer preservar? Sabe aquela pessoa que você quer preservar? Ih, Deus quer botar ela. Deus quer pisar nessa casca, porque o grão de trigo caindo na terra, se não morrer, fica ele só. Para romper, tem que tirar a casca. Você tem que sair do status que você tem de homem, de pessoa. Você é pecador. Não tenha medo de admitir isso. Não tenha medo de admitir isso. Somos pecadores regenerados pelo bendito sangue do Cordeiro. Somos pecadores regenerados e hoje somos santos, mas ainda pecadores enquanto estivermos nesse corpo. Meus queridos, não tenha medo de admitir. O Senhor anseia por quebrar essa casca, por separar essa casca do grão. E o que você precisa fazer é pelos frutos do arrependimento. Confissão, deixar, vergonha e tristeza. Amém? Que a nossa mensagem seja a mensagem do arrependimento. Amém, meus irmãos? Curva a sua cabeça. Amanhã nós vamos avançar de um jeito um pouco diferente. Os irmãos não desistam de vir, viu? Amanhã nós vamos ainda, eu vou terminar com homens, falando para homens. Amanhã de manhã, amanhã à noite. Mas eu vou falar de um jeito um pouco diferente. É o que nós precisamos ser alcançados pelo Espírito. Curva a sua cabeça. Espírito Santo de Deus, nos alcança. Tira a casca. Nós somos pecadores, nós não somos perfeitos. Tira a casca
Se for preciso, nos fere no nervo da coxa direita, para que nunca mais andemos do nosso jeito, e sim do teu jeito. Senhor, nos visita. Restaura nós, nossas esposas, nossos filhos. Aqueles que estão aqui, que são homens, que estão na condição de filhos, restaura eles com os pais deles. Que nenhum filho aqui esteja mal com seu pai. Visita-nos, Espírito de Deus. Precisamos do Senhor para podermos avançar. Obrigado por tua paciência conosco. Obrigado por teu amor conosco. Obrigado porque o Senhor cuida tanto de nós. Muito obrigado. Ganha o nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.